Vamos lá então. E aí, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, como eu prometi, quinta-feira, tá bom? E hoje nós vamos falar da agenda, ok? Tô aqui com a minha colinha pronta. Pode ficar tranquilos que quando eu aprender a editar, eu vou começar a colocar algumas figuras na tela. Por exemplo, quando eu falar de agenda, aí eu coloco uma agenda. Mas vamos lá, o que é uma agenda? Tá? A definição aqui, a agenda é uma ferramenta, né? Pode ser um caderno ou um dispositivo. Para quê? Uma ferramenta, ok? Para quê? Para organizar compromissos, tarefas e horários, ok? Simples assim. Então, tínhamos aí, deve ter ainda, né? Eu ia falar que tínhamos até pouco tempo, mas devemos ter ainda agenda impressa no papel, ok? E hoje o mais comum aí, pelo menos dentro daquilo que eu observo, é você utilizar o Google Agenda, para fazer uma propaganda para o Google aqui, tá bom? Então, é uma coisa muito simples, tá? Então, anota isso daí. A agenda, ela pode mudar a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, mas eu vou focar aqui no lado profissional. E outra coisa é, se qualquer coisa, qualquer compromisso, se não estiver na agenda, ele não existe, tá? Não existe. Então você pode ter isso daí como regra. Já aconteceu com você de, sei lá, alguém te ligar, sua esposa, sua mãe, seus filhos, e dizer assim: ô pai, o senhor está lembrado que nós temos um compromisso agora, daqui uma hora? Isso já aconteceu com você? Pois é, comenta aí, diz aí se isso já te aconteceu. E por que isso acontece? Isso acontece porque o homem moderno, ele tenta controlar toda a vida dele na memória. E aí, meu amigo, a mente, o seu cérebro, ele não foi feito para isso. O seu cérebro é fantástico. Ele tem múltiplas funções, ele é um órgão do corpo realmente que vale a pena ser estudado, ser entendido. Mas ele não foi feito para ser um simples anotador de tarefa. Então, se você tem tudo, controla toda a sua vida, todos os seus compromissos dentro dessa sua cabeça, fatalmente você vai se esquecer de muitas coisas, e muitas coisas importantes vai passar, vai escorrer por entre os seus dedos, e você vai ficar com essa cara de tacho achando que você é uma pessoa injustiçada. Mas simplesmente você foi vítima da sua incompetência. E agora cá entre nós, só eu e você. Se você é um homem adulto, né? Eu tô falando aqui para homens 40 a mais. Se você é um homem adulto, é um profissional autônomo e você não tem uma agenda, eu sinto em dizer que você é um tremendo de um idiota e você não sabe que é. Isso é o pior, tá? Então, não tem cabimento você, em pleno século XXI, nessa correria toda que vivemos hoje, você não tem minimamente uma agenda. E não estou nem dizendo o Google Agenda, você pode ter uma folha de papel. Você pode sair da sua casa pela manhã e ter anotado lá todas as coisas que você precisa fazer durante o dia, que aí depois, durante o dia, você vai acompanhando e vai ticando essas coisas à medida que elas vão sendo feitas. Você chega no final do dia e aí você pergunta, você verifica, né? Você pergunta não, você verifica se aquelas atividades que você planejou para o dia, se elas aconteceram. É simples assim. Se você minimamente não faz isso, se você não anota um exemplo, né, que nós homens falhamos bastante, se você não anota na sua agenda o aniversário do seu casamento, meu amigo, eu vou te contar, hein, tá pedindo para se divorciar ou morrer de repente. Se você não anota os aniversários das pessoas que são importantes para você, então você, eu não sei o que dizer para você. Mas eu quero te dizer que é possível você melhorar isso daí. Então você consegue melhorar toda a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, apenas adotando a prática de utilizar uma agenda. Pode ser o Google Agenda, pode ser uma agenda impressa, pode ser uma folha de papel que você faz todos os dias, mas você precisa anotar esses compromissos, tá? Porque isso, esse monte de compromissos que fica rodando na sua cabeça o dia inteiro, ela suga muito da sua energia. E aí,
acontece aquelas coisinhas que você deixa passar. Sabe aquela ferramenta, você sai para trabalhar, aquela ferramenta que você deveria de ter levado e esqueceu? Então, e aí você tem que voltar no local que você deixou a ferramenta. Sabe aquela conta que vence naquele dia e ela tem uma multa básica, que se você pagar atrasado, que você também esquece? Então, tudo isso daí você consegue resolver com a agenda. Sabe aquele mal-estar que você gera com a sua companheira, porque passou o dia inteiro, você nem sequer lembrou que era o aniversário de casamento, ou pior, né, que era o aniversário dela? Então, tudo isso daí você consegue evitar com uma simples agenda. Então, repetindo aqui, olhando aqui na minha cola, uma boa parte do cansaço do homem 40 a mais vem dessa tentativa de administrar a vida toda na cabeça, tá? Então, é isso. Você tem que gerenciar cliente, conta, compromisso, pagamento, família, meta, horários, tarefas, aluguel, carro e uma infinidade de coisas que nós podemos ficar discutindo aqui durante muito tempo. E isso, assim, isso precisa acontecer, tá tudo misturado, isso, né? Você não tem uma secretária para cuidar da sua vida profissional, aí você não tem uma outra assistente para cuidar da sua vida pessoal, isso aí você vai controlando tudo misturado. Então, isso prova mais uma vez a necessidade de você ter um mínimo de organização e fazer essas suas tarefas, né? Porque senão o seu cérebro ele vira um depósito de preocupação. E aí, hoje, agora, nesse vídeo, eu quero te mostrar como uma agenda ela pode reduzir a sua ansiedade, pode aumentar a sua produtividade, pode organizar a sua vida pessoal e pode te devolver clareza mental. Então, um homem sem agenda, como é que mais ou menos ele funciona? Não estou dizendo que todos são assim, mas ele acorda atrasado, esquece compromisso, responde tudo correndo, e aí qual o problema de responder tudo correndo? Você lê correndo, responde qualquer coisa e pode muitas das vezes tomar até um prejuízo por conta dessas respostas. Vive apagando incêndio e aí você mistura urgência com prioridade. Tudo isso, não preciso nem te dizer, né, que gera um cansaço mental. E você chega no final do dia com aquela sensação de que você trabalhou pra caramba, e realmente você trabalhou pra caramba. Você correu, você falou, você comprou material, você conversou com a sua esposa, de repente levou seus filhos na escola. Realmente você trabalhou pra caramba, mas fez isso de uma forma tão desorganizada, fez isso de uma forma tão aleatória, que você chega no final do dia, você tem essa sensação de que, pô, foi uma correria e eu só fiquei apagando incêndio. Então, você com uma agenda, você tem diversos benefícios. Por quê? Porque a agenda vai te trazer clareza, vai te trazer ordem, vai te trazer uma certa previsibilidade. Eu sei que você vai falar, poxa, não, mas você não sabe da minha vida, você não conhece a minha rotina. Você tem razão. Eu não conheço a sua vida, não sei da sua rotina, porém, se você é gente, se você é um homem 40 a mais, eu imagino que tem muitas coisas comuns com a minha própria vida. Então, para com esse mimimi e vê se pelo menos adota o Google Agenda que ele tem aí no seu celular, tá? Se você não usa. E olha que legal o Google Agenda. Você consegue colocar aí tanto eventos, né? Você pode colocar, poxa, academia, vou ficar lá na academia 1 hora. Quanto você pode colocar tarefas também. Ó, preciso buscar algo, preciso pagar alguma conta, preciso consertar essa ferramenta. E outra função importante e legal é que você consegue compartilhar a sua agenda. Olha que legal. Você pode compartilhar com a sua companheira para vocês anotar os compromissos da família. Então, é uma ferramenta fantástica que você não precisa de muita prática, nem de muita experiência. O aplicativo é intuitivo, então você consegue anotar aí os eventos, as tarefas, consegue acompanhar durante o dia e com certeza você vai ter uma vida muito melhor. É claro, né? A agenda ela não vai resolver todos os seus problemas, tá bom? Ela é só uma ferramenta que vai te auxiliar
para você diminuir esse caos que você vive o dia inteiro. Porém, monte uma agenda que seja executável, né? Não adianta você querer colocar compromissos a cada 15 minutos, a cada meia hora. Então você precisa montar algo que seja executável dentro do seu contexto. Você precisa reservar um tempo para os imprevistos que eles acontecem, tá? Então não pense que essa ferramenta aqui vai te livrar da sua bagunça, ok? Então, com uma agenda, você vai pensar melhor, você vai trabalhar melhor, você vai descansar melhor e com certeza você vai viver melhor. Você vai ser um profissional melhor, você vai agendar e vai começar a cumprir os seus compromissos, fazer isso com assertividade, no horário. Você vai se antecipar a vários problemas. Tinha uma coisa que eu falava sempre com o meu ex-sócio, que todo dia 25 de dezembro é Natal. O que eu queria dizer com isso? Todo dia 25 de dezembro é Natal, você já sabe disso. Você começa o ano, aliás, no dia 26 de dezembro, você já sabe que no próximo dia 25 de dezembro vai ser Natal de novo. Então, com isso, você consegue se planejar, programar. Então, tem coisas na sua vida que se repetem todos os dias. Então, você consegue, de uma certa forma, programar isso, planejar. Beleza? Então, conta para mim aqui se você usa uma agenda, se você gerencia tudo na cabeça, se esse conteúdo fez sentido para você. Compartilha para um cara aí que você vê que está muito cansado, está muito corrido, está sempre na correria. Você chama o cara para tomar um café, não tem tempo para tomar um café. Aliás, a esposa dele está tentando marcar uma reunião com ele faz tempo e não consegue porque o cara está muito ocupado. Fechou? Beleza, vamos aqui continuando nessas séries aí, vou trazer aqui algumas ferramentas para poder ajudar vocês. E toda quinta-feira aqui um vídeo novo. Se você quiser, sugira aí para mim nos comentários alguns temas para a gente discutir aqui, para eu dar uma estudada e trazer aqui para vocês, beleza? Até a próxima quinta-feira. Tenham uma boa tarde.